assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo? Pois é, Lucas, Luciana, ouvinte da Band News. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que é responsável por fiscalizar aí os magistrados brasileiros, os tribunais, ele realizou uma inspeção aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais entre os dias 13 e 17 de novembro. O TJ aqui de Minas há muito tempo vem sendo aí, está constantemente na mídia por, vamos dizer, algumas arbitrariedades, né? Pela dinheirama que se gasta em benefícios de juízes e magistrados em geral, servidores. Mas agora, nessa última inspeção do CNJ, de 13 a 17 de novembro, eu estou até com o despacho aqui nas minhas mãos do CNJ, foi constatado aí um gasto, Lucas, Luciano e ouvinte, pasme, de 29 milhões de reais pagos em plantões administrativos, entre 2021, abril de 2021 e novembro de 2023. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais pagou 29.160.932 reais e 4 centavos em plantões administrativos a juízes, desembargadores e servidores, né, do administrativo. Mas que o CNJ constatou, e aí que é o grave, é que não havia nenhum controle se esses plantões eram prestados ou não. E qual era o critério para quais matérias iam ser alvo, né, desse plantão. A escolha dos servidores também era arbitrária. Ou seja, olha aqui o documento que ele fala: os diversos setores administrativos que forneceram os documentos mencionados acima, segundo informações prestadas à equipe de inspeção, informaram não existir relatórios dos plantões realizados, já que os plantonistas, desembargadores, juízes e servidores, exercem atividade de plantão na modalidade de sobreaviso. Ou seja, havia um total descontrole sobre esses plantões, não se sabe nem se esses plantões foram prestados e qual o critério para as pessoas escolhidas para prestar esse plantão. Vamos lembrar que esse plantão ele foi instituído na época aí do presidente, ex-presidente, desembargador Gilson Soares Lemes, que já responde a outras questões, a outros processos administrativos no próprio CNJ, como a instalação daquele escritório em Brasília, que era usado, ao que tudo indica, apenas para fazer política, ou seja, já há outras irregularidades aí. Mas a desconfiança é que esse dinheiro aí, na verdade, esses plantões eram usados para complementar a renda de um grupo seleto de desembargadores, juízes e servidores ligados à presidência e vice-presidência do tribunal. Essa é a suspeita, essa é a investigação, essa é a apuração. Até uma parte aqui no despacho, o despacho contém também algumas denúncias que foram feitas, a impressão de quem fez lá a inspeção. Olha aqui, vamos lá, abre aspas aqui, ó. Não resta a menor dúvida de que o organograma funcional do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é uma colcha de retalhos, com um acréscimo de órgãos e funções ao bel prazer do gestor do momento. Em outro momento fala o seguinte aqui: é fato que mensalmente é publicada uma lista de plantonistas para matéria administrativa composta de desembargadores, presidente, vice-presidente, corregedor, juízes auxiliares, servidores da presidência, vice-presidência e corregedoria para designação de 15 dias de plantão. Por fim, ao que tudo indica, após a realização dos plantões administrativos, magistrados e servidores farão jus à compensação dos respectivos dias, que não parece uma razão do laconismo da portaria. Serão os mesmos 15, fazendo com a remuneração pelo trabalho de 30 dias passe a ser de 45 dias. Ou seja, esse seleto grupo de membros aqui do Judiciário Mineiro, eles recebiam, na verdade, por 45 dias, em razão desses plantões, e não há a menor comprovação se eram realizados ou não, era na modalidade sobreaviso e sempre determinado ali para a presidência, para o seu grupo próximo. Essas aí são as constatações não minhas, são do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que ficou aqui de 13 a 17 de novembro de 2023, levantando aqui essas supostas irregularidades, indo aos gabinetes, pegando documentos e constatando isso. Gente, o TJ de Minas, se a gente for levantar aí uma lista de irregularidades, suspeitas,
pagamentos de benefícios é assustador, né? A gente fica aqui diariamente falando de políticos, de denúncia de corrupção, rachadinha do Janones aí, e tudo isso é grave mesmo e tem que ser investigado, mas há coisa acontecendo à luz do dia e, em tese, institucionalizadas e legalizadas que são tão graves ou mais graves quanto, como, por exemplo, essa suspeita aqui desse gasto de forma arbitrária aí de 29 milhões de reais pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Toda vez que se investiga no TJ de Minas, se aparece um gasto abusivo ou benefícios aí, né, como se fosse uma casta superior formada por desembargadores, juízes, enfim. Então, toda vez que entra nessas investigações, nessas apurações no CNJ, se descobre alguma coisa. É impressionante, né? E essas irregularidades ultimamente foram concentradas aí no período da gestão do ex-presidente do TJ, como eu disse, né? Essa portaria que determinou esse plantão, do Gilson Soares Lemes, né? Eu estou até lendo aqui o documento, que é datado do dia 20 de novembro, ou seja, está quentinho ainda, está fresquinho aqui, essas constatações do Conselho Nacional de Justiça. E isso me remeteu toda né, não vou dizer abuso, mas essa dinheirama que circula no Poder Judiciário, ainda me ocorreu aqui ao comportamento de alguns magistrados, né? Tá circulando aí nas redes sociais, nos portais de imprensa aí um vídeo de uma magistrada de Santa Catarina durante uma audiência exigindo que uma das pessoas lá, ouvindo uma testemunha, só se referisse a ela como excelência, mas ela fazia isso aos berros, aos falou mais gritos, cedo no jornal, né? Exatamente, como se fosse uma coisa, um autoritarismo, né? E essa turma aí que vive cercada de privilégios numa bolha e realmente acaba se sentindo mesmo superior aos outros, né? Se vocês verem esse vídeo aí, vão ficar assustados com o autoritarismo e até o descontrole dessa juíza exigindo que se refira a ela como Vossa Excelência e tudo mais, né? Mas com esses salários e com esses benefícios, acabam parecendo mesmo uma casta superior, né? Seres humanos superiores a todos nós outros seres normais aqui, parece, né? Claro, gente, tá cheio de juiz, de desembargador, muito sério, muito comprometido. Claro que não vamos generalizar, né? Mas a gente tá falando aí de algumas coisas que vêm ocorrendo e que agora aí são alvo de investigação do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. É isso, Lucas, Luciana.